Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Bom, rapaziada, o Corinthians perdeu uma posição na tabela ao final da 20ª rodada. É 14º na tabela de classificação, com a vitória do Grêmio, inclusive, sobre o Atlético Mineiro. O Grêmio passou o Corinthians caiu para 14º, tem 22 pontos. E com a vitória do Vasco e o empate do Vitória, o primeiro time da zona agora tem 19 pontos. Significa que o Corinthians está a 3 pontinhos do Z4. Uma rodada. Detalhe, o Corinthians já tem 20 jogos, o Santos não tem 19. O Vasco não tem 18, o Vitória já tem 20. Então tem times abaixo do que o Corinthians, que não tem os mesmos 20 jogos completados, ou seja, tem um risco maior ainda para a sequência da competição. Próximo jogo, domingo que vem, contra o Vasco da Gama, embaladíssimo, justamente pela vitória por 6-0 sobre o Santos, saiu da zona do rebaixamento e está querendo, obviamente, se distanciar dali. Inimigo diretaço. O jogo é em São Januário, vocês imaginem a festa que a torcida vai fazer nesse jogo. E um jogo enorme, né? Vasco e Corinthians brigando ali para uma parte difícil da tabela. Esse ponto da tabela faz com que o técnico Dorival Júnior seja muito pressionado nesse momento. E o Dorival, ele é um cara muito, normalmente, polido, elegante, não entra em dividida. O Dorival, ele tá meio que tocando F, assim, em algumas situações. Porque ele não se exime de pedir reforços a cada entrevista. Só que nessa entrevista, depois do jogo contra o Bahia, na derrota, ele voltou a pedir reforços e, cara, não que ele não possa fazer isso, mas o clube não pode contratar. Então, assim, ele sabe disso. Será que isso é um recado? Será que isso é uma cobrança para a diretoria, do tipo assim, poxa, vocês me trouxeram, me prometeram reforços e agora nem contratar vocês podem? Tudo bem, contrataram o Vitinho e ele começou a perder jogadores, né? Começou a perder jogadores. Isso atenua o lado dele. Eu já falei sobre isso, inclusive no vídeo pós-jogo. Já passei um pano bonito aí, que vocês vão achar que eu tô passando pano e tal, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo condenar apenas, acho que ele tem responsabilidade, mas apenas o Dorival, quando ele perde os seus principais jogadores e não para de perder jogadores, né? E tem que recorrer à base e tudo mais. Acho que tardiamente, essa é a crítica que eu acho que vale. Ele poderia ter utilizado o Guinegão e o Kaique, mas muitas vezes essa decisão também ela é em conjunto com diretoria. E aí daqui a pouco ele ficou esperando por reforço, e aí veio o transfer ban e embolou tudo. E o caos político do clube também não ajuda. Então o Dorival está muito incomodado, me parece, com algumas situações, o extracampo, as lesões constantes. Não que os jogadores tenham culpa, assim, mas, cara, você vai perdendo o teu potencial e aí você vai pensando, caramba, como é que eu vou pra guerra sem o devido armamento? Só com canivete, eu vou me dar mal. Então, ele vai se incomodando e cobrando a diretoria a cada entrevista. Só que agora, irmão, não adianta ficar cobrando, porque não vai acontecer. A menos que o Corinthians vá lá, deposite o dinheiro do Santos Laguna, que já recusou a primeira proposta, que era uma entrada de 50% e o resto parcelado, os caras já recusaram. Então, assim, a situação não muda. E a gente está falando de 10 dias, aí um pouco mais, para o fim da janela. Vai contratar como? Mas precisa, né? E algumas posições, elas estão muito carentes. O Héctor Hernandes, por exemplo, foi questionado e ele diz isso aí tá com o Fabinho Soldado. Só que o Fabinho Soldado, perguntado, diz que é decisão da comissão técnica. Eu não vou dizer que tem um ruído aí, porque até onde eu sei, até que me provem o contrário, e claro, né, que tem informações de bastidores apontando nesse sentido, e onde a fumaça há fogo, a gente sabe disso, mas eu não tenho essa informação. Até onde eu sei, a informação que eu tenho é que a relação entre os dois é boa. Inclusive, Fabinho foi buscar o Dorival Júnior, eles tinham uma relação desde os tempos de Flamengo. O Dorival comprou o projeto vendido pelo Fabinho. O Fabinho disse ao Dorival que ele tinha condições de tirar mais do time.
O Dorival entendeu da mesma maneira, mas o Fabinho prometeu reforços. E esses reforços não vieram. E o Dorival agora está cobrando. Então pode ser, repito, tem informações indo nesse sentido, de que a relação dos dois já não é mais a mesma. Quando eu cheguei em casa, tinha 2 bifes lá, joguei na churrasqueira. Agora eu quero ver 6 gols. 6 gols. Falei pra minha esposa, agora eu quero ver. Liguei. De novo. Fui lá e pesquisei no YouTube Neymar pra ver ele chorando. Eu quero ver ele chorando. Eu quero ver cair lágrimas desse moleque. Pra mim, geração Neymar é a pior que existiu. Eu profetizei que enquanto o Neymar estivesse jogando, o Brasil nunca ia ganhar uma Copa. Tá? E torci contra o Brasil em todas as Copas que o Neymar jogou. Desculpe, se não gostaram, me perdoe, mas eu sou o que sou, e isso eu sempre vou ser. No YouTube, no rádio, jornal, revista e TV, nada pode me parar. Taíde. Olha só, aí eu fui ver o Neymar chorando com o Diniz, aí eu fui ver o Neymar na coletiva rapidinho falando, eu adorei, velho. O MC Bola me mandou uma mensagem. Samir, eu achei que o meu final de semana tava uma droga, mas o Santos salvou. O Érico Moda também é de Santos, velho. A gente sabe, entendeu? A gente sabe, meu irmão. Like, meu amigo Marcelo Siqueira, o Siqueirão da massa. Tamo junto aí, ó, tá? Tamo junto aí, Siqueirão. Eu só torço pro Brasil se tiver 11 corintianos em campo. É modinha mesmo. E eu achando que só eu torcia contra o Neymídia. Ô Samir, cadê o presidente milionário que vai ser presidente? Chama o cara aí pra entrevistar, meu. Aí a casa tá feia no timão, hein? Diz o Antônio. Cara, eu não vou ficar nessa onda de tirar sarro do André, porque é um cara super decente. Entendeu? Assim, em época de eleição, eu costumo não me envolver muito. Pra não puxar pra nenhum lado, pra não ser acusado, pra ser livre, como sempre. Mas, cara, o André não é nenhum picareta, não, velho. Entendeu? Se ele vai arrumar 1 bilhão, ele sabe, todo mundo sabe. Eu não vou pôr minha mão no fogo por isso. Né? Jamais. Mas eu tenho certeza que picareta ele não é. Ele pode tentar e não conseguir, mas ele já falou que já conseguiu, né? Então também não vou entrar nessa onda de tirar sarro dele, não, hein, velho. Carol Carvalho, boa tarde, Samir. Por mim, saem os dois, né? Sobre o Fabinho, sobre o Dorival. O Bahia tem interesse no Garro, bota preço, pagamento à vista. Deixa eu falar sobre o Garro. Terminou o jogo contra o Bahia. Bahia 2, Corinthians 1, melhor Corinthians 1, Bahia 2. Rodrigo Garro já deu uma entrevista já no campo. A parte externa, pá. Meu irmão, tu não tem nada a ver com isso. Se tem uma coisa que o Fabinho faz, é saber blindar lá o CT. Tá? Eu não acho o Fabinho maravilhoso no mercado. Não acho ruim de tudo. Acho mais ou menos para ruim. Já fiz minhas críticas em relação ao Fabinho. Mas não sou perseguidor de ninguém, não sou covarde e não sou mentiroso. Todo mundo sabe que organização ele manda bem. Tá? Então esse papo que o extracampo tá atrapalhando, mimimi, desculpa do nosso camisa 8. E aí vem o pior, tá? Porque o que eu tô falando aqui agora é informação. As reclamações do Garro geram incômodo lá dentro. Fala demais e não joga nada. É que não pode falar do Garro. Agora, eu avisei todos vocês corintianos, cafezeiros e cafezeiras. Se alguém quiser, tiver tempo, pode fazer esse corte aí. Eu falei várias vezes, não vai ser difícil de achar. Eu falei, a dor do Garro em 2025 é a mesma dor de 2024. Tudo que pode ser feito de tratamento avançado já tinha sido feito no Brasil. Ele fez a viagemzinha dele para a Espanha, com o fisioterapeuta, fez o tratamento do jeito que ele queria, só voltou a jogar quando queria, a dor era a mesma. Eu avisei, nunca escondi de vocês e o tempo errei de novo. Salve a corintiana!
Né, gente? O Timão, infelizmente, caiu uma posição na tabela do Brasileirão, né? E tá aí a 3 pontos apenas de cair no Z4, tá? E como o Chico você falou, os times que estão aí no Z4, né? Dois deles estão com jogos a menos, né? Então basta eles vencerem aí, né? Acumular mais pontos aí que o normal e aí acabou, tá, gente? O time volta aquela nhaca do ano passado, volta toda aquela pressão pra cima do técnico, pra cima do elenco, volta toda aquela chatice, né? Como resolver isso? Contratando, né? Mas o Fabinho continua sem contratar, dispensando todo mundo que oferece a ele, fingindo que está tudo bem, fingindo que tem elenco. O mesmo vale para a diretoria como um todo, né? Ah, mas temos a base, mas temos elenco. Enfim, gente, o Corinthians não tem elenco, o Timão não tem banco e grande parte dos titulares estão lesionados aí ou desfalcados. Então tem precisa ir urgentemente agilizar logo essa chegada de reforços aí antes que a janela feche.